Oi, boa noite. Tudo bem? Vim aqui tirar umas dúvidas de vocês hoje, que tem um monte de gente me perguntando algumas coisas, então hoje vim mais para tirar dúvidas. Olá. Muita gente me perguntando a respeito de suplementos e tal, e... Oi, olá. Ah, tudo bem? Então, vim hoje tirar algumas dúvidas. As pessoas têm me perguntado a respeito de suplemento, dieta paleo, é, se a gente usa, se a gente não usa. Eu já postei, né, um texto sobre isso, mas eu suplemento sim. Para iniciar a dieta depende. Se você quiser perder peso, eu indico que você corte os grãos. Não, Jacô, não acredito. É, esquece e começa tudo de novo. Se você quer emagrecer, tira os grãos, tira o açúcar, evita as raízes, os tubérculos, as frutas doces e óleo vegetal. É, eu acho que depois de jacá vale a pena você compensar amanhã, pular o café da manhã, dar uma seguradinha. Ah, que bom que você gostou, Vivi. Então, e que mais? Óleos vegetais e margarinas. Oi, tudo bem, Flávia? Legal. Eu quase não consigo falar muito lá, porque é muita correria, mas vou falar mais lá um pouquinho. Ah, tudo bem. Do IG lá do jejum. Eu vi sua mensagem, legal, você tem repostado. Então, as pessoas têm me perguntado a respeito de suplementos, se a gente suplementa ou não. A gente faz a dieta paleo, mas se for preciso, a gente suplementa, assim. É, na era paleolítica ninguém suplementava não. A gente não tinha acesso a esses recursos, mas hoje a gente tem e não tem por que não usar. Não, nenhuma restrição. Se você trata o seu jejum, o seu hipotiroidismo, se você toma o seu hormônio da tireoide, não tem por que você não fazer jejum intermitente. Betalanina é muito legal, só tem que tomar cuidado com a dose para diminuir a vontade de doce. Isso é um problema sério, né? Tem que ver sua serotonina, Nina. Geralmente, quando a gente tem vontade de doce, a gente quer. O café palha ajuda muito na vontade do doce, mas geralmente, quando a gente tem déficit de dopamina, de serotonina, a gente tem muita vontade de comer doce. E. Então, isso daí, assim, o café palha ajuda bastante. E você tá também entrar em cetose, e isso também ajuda muito na vontade do doce. Mas você tem que realmente dar uma olhadinha na sua serotonina, na sua dopamina e ver se não precisa modular isso um pouquinho, entendeu? Massa magra. Não, aí você não pode fazer muito jejum, não. Se o mínimo que você fizer. Cetose, você diminui bastante os carboidratos pois é, eu moro longe, assim, mas eu tô fazendo acompanhamento online, se alguém tiver interesse, tá lá no site as informações. Me chamaram pra ir Brasília, pra ir. Vai sim, vai que eu vou te ajudar. DEA não influencia, alguns pacientes meus também usam DEA. E meu marido também usa, né, amor? DEA é bem legal. É, então a gente suplementa um ganho de massa, dá para ter um ganho de massa, assim, se você suplementar bastante, dá, vale a pena. Se você não quiser usar suplementos, não tem por que não usar, a gente tem suplementos de qualidade. Alguém me perguntou da beta-alanina, eu gosto muito da beta-alanina. Não tem, precisa de musculação, ganha massa magra, tem que treinar. É muito legal o treino, aeróbio não serve para muita coisa. Pasta de amendoim, a gente não come grãos, né, Gabriel? Grãos tem muita lectina. E a lectina ela é das plantas para espantar as aves e os insetos. Então, para a gente, costuma distender o abdômen, afeta. No protocolo, sim. Distender o abdômen, fermentar, né? Então, a gente suplementa, não usa a pasta de amendoim. A leucina é perfeita, Luiz Paulo. Assim,
de todas as... no BCA a gente tem leucina, isoleucina e valina, mas a leucina é o aminoácido mais importante na síntese proteica e para evitar catabolismo. Eu gosto muito de leucina. A gente corta tudo de uma vez. Perfeito, não come. Não tem fome, não come. Não tem, come quando você tiver fome. Se não tiver fome, não precisa comer. Nosso organismo é muito inteligente. Quando ele precisa de nutrientes, não é deletério. As pesquisas mostram justamente o contrário, né? Que os ácidos graxos seriam benéficos, inclusive para a proteção do cérebro, né? Isso aí é bem legal. Tá na estrada. Mas depois que você tiver de pergunta, você... Ah, é normal, é muito normal. Beber muita água e fazer muito xixi. Isso daí faz parte do low carb mesmo. A gente quase não come e bebe bastante água e faz bastante xixi. Por isso que eu digo para os meus pacientes assim, pode carne gorda assim. Por isso que eu digo aos meus pacientes assim, se hidratem bastante e aumente o sal, porque a gente perde água, perde sódio, perde potássio. Olha, eu sendo isolado, né? E BCA eu gosto muito do que tem maior concentração de leucina, né? Os melhores BCAs atualmente estão vindo com uma proporção de 8 para 1 para 1. Por exemplo, da Essential está vindo de 8 para 1 para 1. Inclusive eu uso esse até, eu gosto bastante. Em termos de whey, tem vários. Eu gosto do Isocenda, da hematase, que é isolado e hidrolisado. Mas tem várias opções de whey boas no mercado. Olha, não tem período, para te falar a verdade. Você pode ficar em cetose quanto tempo você quiser. O percentual de gordura diminui, com certeza. Melhor isolado, para perda de peso, sim. Quando você quer um ganho de massa, você pode usar o blend. O blend também é bem legal. Obrigado. O blend eu gosto bastante também. Você pode usar o blend antes, meio scoop, e no pós-treino você pode usar um isolado depois, meio scoop também, para o ganho de massa. O intestino preso eu até postei hoje, né? Você pode consumir bastante vegetais, saladas. O blend é o que a gente chama de concentrado, isolado e todos misturados, né? Algum melhor indicado não, difícil. Difícil, o anticoncepcional é muito ruim, já falei bastante sobre isso. Ômega 3 é perfeito, todo mundo deve usar ômega 3 para sempre. Ômega 3 é muito legal, muito indicado, Drica, assim, ajuda bastante também. Não, esses suplementos importados são complicados, porque o que vem no rótulo não é só aquilo que tem, sabe? As pesquisas já mostram que tem vários outros ingredientes que eles não falam que tem, mas tem. T3, T4, ômega 3, T3, T4, testosterona, sibutramina, estanozolol. Eles já acharam várias substâncias nesses importados termogênicos que não estão descritas no rótulo, e aí eu sempre prefiro manipular... eu sempre prefiro manipular o pré-treino dos meus pacientes, porque aí eu coloco o quanto eu quero de leucina, e quanto eu quero de betalanina, de arginina, de creatina, e aí a gente tem um pré-treino mais barato e mais em conta. Nós estamos falando de tudo. Obrigada. Uma balinha house sem açúcar para quebrar o galho, bastante água. Quando você está antes de malhar, depende. Se você quer um ganho de massa, assim, você pode comer alguma refeição sem muita gordura no pré-treino, porque a gordura compete um pouquinho para o GH, com o GH, né, que causa o ganho de massa. A creatina você pode tomar um pouquinho antes e um pouquinho durante o treino, inclusive. Eu passo para os meus pacientes antes e durante. Eu uso também antes e durante. Você pode botar 2 gramas antes e 2 gramas durante. Se ninguém fizer diálise, não for um renal crônico, não vai fazer nenhum mal, assim. Alguns mitos aí que criaram, que creatina, que whey faz mal para o rim, assim, muita coisa é mito, né, na verdade. É lógico que a gente não vai pegar um paciente que faz diálise e não no treino de resistência, no treino de força. No aeróbico eu não uso, não. No aeróbico eu faço um outro pré-treino com cafeína, com um pouquinho de arginina. Antes da cetose, o que você pode comer? Come uma refeição, ovos, você pode comer ovos, você pode comer peito de frango, estando em cetose, né?
Mas só não, você pode comer o que você quiser dentro da nossa alimentação, só evitar a carga de gordura mesmo para não achatar o GH, né? Sim, tem muitos estudos comprovando que controla bastante, corta tudo de uma vez. Tipo, amanhã quero começar, vou entrar em cetose amanhã. Os meus pacientes, eles sabem que para eles entrarem em cetose, eu indico que nos primeiros dias eles façam uma dieta, tipo uma dieta da proteína, que a gente fique só com carne, frango, não é muito importante. Importante mesmo é o treino de força. Carne, frango, peixe e ovo durante 3, 5 dias. Pode sim, Vivi. Depois eu vou prescrever para você. De 3 a 5 dias você entra em cetose. Oi, Dani. Já me perguntaram isso, né? O Felipe tá ficando rei de jacá no domingo. Não existe limite de peso. Não existe. Mas, e aí, se você ficar nos primeiros dias, de 3 a 5 dias só com. Pode comer chiclete sem açúcar, pode, 2, 3 ao dia, e pode também aquela balinha house sem açúcar, sabe? Isso, 3 dias sem cetose são perfeitos. Pois é, né? Você não me contem essas coisas, meus pacientes não me contem que eu prefiro não saber. Então, se você fizer 3, pode chiclete, se você fizer 3 a 5 dias só de carne, frango, peixe, ovo, você entra em cetose. E aí depois você coloca os outros ingredientes, põe salada, põe nozes, põe os nossos queijos gordos e fica com 30 a 50 gramas de carboidratos por dia. Em cetose o peso cai com uma rapidez muito grande. Alimentação low carb, high fat, Luiz Paulo, low carb, high fat. Sim, muitos estudos comprovando melhora de doença autoimune. Eu tenho um paciente que veio consultar comigo essa semana, inclusive, que ele me disse que tinha um problema de pele autoimune, sem fazer musculação. Não, pode fazer musculação. E aí, esse paciente meu veio consultar e ele disse que ele já me seguia, começou a dieta. Pode, 20 gramas por dia. E aí ele me disse que em 15 dias a pele dele ficou limpa como há anos não ficava antes, entendeu? Então, depende, cada corpo responde de um jeito. Tem gente que perde 1,5, tem gente que perde 2, tem gente que perde 3, tem gente que perde 3,5. Depende do organismo. Mas o peso, pode deixar, Vivi. O peso não é uma coisa que a gente se preocupe muito, não. A gente se preocupa muito com medidas, né? Com espelho. E não fica fraco. Na verdade, a gordura, ela melhora muito mais. Uma molécula de carboidratos dá 4 átomos de ATP. Uma molécula de gordura te dá 9 átomos de ATP. Então, você vai ter infinitamente... que bom, Vivi! Você vai ter infinitamente mais energia consumindo gorduras na sua dieta. Então, isso do carboidrato, eu também fico muito feliz por você, Vivi. Isso do carboidrato é mito, mais um mito que a indústria lançou para vender grãos e carboidratos no geral, né? Inclusive, se vocês forem ao mercado e tirar tudo que vira açúcar, vai sobrar 20% para vocês fazerem compras, né? Isso, exatamente. É o que eu aconselho os meus pacientes, eles sabem que eu aconselho isso, 3, 4, 5 dias assim. Aí entrou em cetose, a fome sumiu. Que bom, você está gastando dinheiro com roupa melhor, muito legal. É um dinheiro que a gente gasta mais feliz, né? Não fica mais flácido. A gente só fica flácido e perde massa se a gente deixar de treinar. Então, por isso que eu insisto bastante no treino de musculação para todo mundo. Aeróbio, gente, se for fazer 2 vezes por semana, 20 minutinhos, precisa parar. Principalmente o whey. O BCA nem tanto, mas o whey. Dor de cabeça é um sintoma da cetose. Isso daí, o caminho é esse. Deve sim. Exatamente. Não, muito peso, né? Pré-treino, sim, Bruno, tem o pré-treino, que sim. Mas assim, tô esperando acabar os seus medicamentos quando acabar para muscular, para resistência, né? Com arginina, betalanina, leucina, creatina, para aumentar um pouquinho a massa muscular, né? No 5º dia você já pode voltar, que você já vai estar em cetose. Pode, deve, você vai ter muita energia. Eu faço em cetose. O que tem que parar, Bruno? O whey, sim. No processo da cetose é legal parar o whey. Só nos dias para entrar em cetose. Oi, Fabiana, boa noite. Então, o 5-HTP ele é precursor da serotonina, você me perguntou.
ele aumenta o nível de serotonina, né? Então é bem legal, principalmente para vontade do doce, para tristeza, depressão, enfim, para quem tem déficit de serotonina. Eu gosto muito do 5-HTP, um fitoterápico, é seguro e tem uma excelente resposta. Uma cadeia, mesmo se não der para marcar agora, atrapalha muito o anticoncepcional. Vivo falando isso. Primeira pergunta que eu faço para os meus pacientes: usa anticoncepcional? Se puder trocar o método DIU de cobre, é o método que eu indico para todo mundo. Eu acho perfeito, sem hormônios, o de cobre, barato. Então, assim, eu indico quem puder trocar. O anticoncepcional atrapalha muito. Não, não precisa, Bruno, isso não. Só o whey mesmo. É indicado para quem tem SOP, sim, principalmente exatamente, desse jeito mesmo, Luiz Paulo, 20 minutos só. Mais do que isso não é legal, não é nem indicado mais pelos novos estudos. Então, Bruno, só o whey que você tem que parar para entrar em cetose. O pré-treino não precisa. Isso mesmo. Tem que aprender a gostar, Carol. Para ter massa magra, só fazendo musculação. Anticoncepcional é muito ruim. Obrigada. E que mais? Eu gosto do whey, já falei, creatina pura. Sim, pode tomar creatina pura. Eu gosto muito da glutamina, gente, mas isso eu acho importante deixar claro para vocês, que diferente do que a gente pensava, a glutamina ela tem que ser tomada sozinha à noite. 5 gramas para todo mundo é perfeito, não precisa mais do que isso e não pode, nem deve, Mirena é ruim. Não pode nem deve ser tomada junto com o whey. O DEA é um precursor da creatina. O DEA é um precursor da testosterona e não tem construção, não tem para convulsão. Inclusive na dieta cetogênica já é protocolo que a gente usa em hospital para epilepsia refratária, né? Para quem tem crises refratárias. Então, assim, não tem contraindicação. 1000 miligramas é bom, mas eu aconselho você fracionar 500 de manhã e 500 à noite. Pode ser que você engravide, Juju. Porque se você não tomar cuidado, você vai engravidar. Eu tenho várias pacientes de SOP que engravidaram, estão felizes da vida. Mas a dieta aumenta a fertilidade, tanto cura a SOP, né? Então, ela é perfeita para quem tem SOP. Uma das indicações da SOP é a dieta síndrome do ovário policístico. É a dieta paleo, low carb, né? Entrar em cetose, a gente indica mesmo. E que mais? A glutamina que eu estava falando, 5 gramas à noite, sozinha antes de dormir, é perfeito. Pode e deve, você vai ter um ótimo pós-operatório, pode ficar tranquilo. Vai se recuperar bem. E o DEA, lembrei, eu estava falando do DEA. O DEA para mim, na minha opinião, o 5-HTP já falei, é um precursor da serotonina. O DEA, na minha é muito legal. Eu gosto bastante também. 2 ou 3 vezes ao dia. Cada paciente eu prescrevo de uma forma, depende. ZMA é zinco, magnésio, B6. Também é considerado um precursor de... Não atrapalha. O DEA, ele na minha opinião, é o melhor pró-hormônio. Na minha opinião, assim. A gente pode prescrever no Brasil, mas infelizmente aqui não se pode vender. Então é uma coisa complicada. Não. O cortisol no pós-treino, ele aumenta, depois ele cai, né? A reposição hormonal eu acho bem legal, a gente precisa fazer. A partir de 35 anos os hormônios começam a cair, tanto em homens quanto em mulheres. E essa modulação hormonal ajuda bastante. O primeiro sintoma da queda de testosterona na mulher é a queda do tríceps, né? Então, as mulheres que acham que aquele músculozinho do tríceps está caindo aí, é hora de rever a testosterona. Os homens também que começam a perder massa magra, tem alteração na libido, alteração no sono, no humor. A gente também tem que ver uma queda de testosterona. Vitamina D, eu gosto de uma vitamina D bem alta. Depois eu vou te passar, Adri. Ela não mandou a receita, depois então eu vou te mandar. Tem que repor o hormônio, tem que repor. Então, assim, o DEA, na minha opinião, é o melhor para o hormônio. Ele é perfeito. E a gente tem o 7-keto DEA, que ele é lipolítico ainda.
ele aumenta a lipólise, né? E com os benefícios de ser um precursor, um pró-hormônio também do DEA. Então o 7 Keto DEA, eu gosto muito dele para os meus pacientes que precisam emagrecer um pouquinho. Vitamina D, os meus pacientes, eu reponho 20.000 unidades por dia sublingual, eu manipulo. Pode haver queda de cabelo, sim. Assim, na verdade, os meus pacientes sabem que eu passo um polivitamínico na primeira consulta e depois eu doso os valores de vitaminas. Geralmente a gente tem um complexo B baixo no sangue, eu doso e aí eu reponho. Termogênico pode, depende do que você está usando de termogênico. A pimenta é um excelente termogênico, gente. Então, assim, comam salada, carne. Eu sempre ando com aquele potinho daquela pimenta tabasco, como direto, porque ele por algum mecanismo ainda não muito certo, ele altera, ele te tira da cetose. Não, no ouvido não. A menos que eu não sei o que você está usando, né? Mas um excelente termogênico é a pimenta. Então, assim, eu sempre falo com os meus pacientes, eles sabem que eu também manipulo um termogênico para eles, totalmente tranquilo, natural. Cafeína, canela é ótimo termogênico também. Eu coloco cafeína, não pode. Cafeína, capsiate, que é da pimenta, põe um pouquinho de arginina e aí a gente dá uma aquecida. Pode, sim, deve. Pimenta pode sempre, gente. Pimenta é, sem dúvida, o melhor termogênico. Para secar e definir, comer bastante proteína, treinar pesado e limitar os carboidratos. Tomate e azeite. Eu sempre aconselho aos meus pacientes que só controle, a gente usa aquele Fat Secret e a gente controla os carbos para não passar de 50 gramas por dia. E aí você joga as verduras, o tomate, tudo aí. O azeite não tem quantia, né? Gordura a gente come o suficiente que a gente precise, sem culpa, sem restrição. A nossa gordura vira energia pra gente, né? A gente moe literalmente a gordura do nosso corpo com essa gordura que a gente está comendo. Então, assim, a gente não se preocupa com a gordura. Obrigada. Sim. Eu gosto muito da energia paleo, entendeu, Danilo? Eu gosto muito da energia paleo. Eu tenho esse livro, gosto dele. Leio bastante. Barriga de trigo também. Eu adoro kefir. Kefir é uma mistura de prebiótico e probiótico perfeita. Então, assim, eu adoro. Quero até agradecer que eu recebi essa semana de um paciente. Eu comecei a usar esse Snapchat hoje, gente. Eu sou meio perdida para isso. E só comecei a usar porque algumas pessoas me pediram e tudo. Eu gravei uns videozinhos lá hoje. Não, todos os meus pacientes não. Na verdade, o termogênico eu fiz, deixei lá prescrito e quem quiser pode tomar, quem se sentir mais disposto para treinar. Mas tem um remedinho seu lá que eu já deixei lá. Chá verde é bom, ajuda sim. Chá verde é perfeito, Dani. Fernanda Vida Palio. Doutora Fernanda Vida Palio, meu Snapchat. Mas eu comecei a usar ele hoje, assim. Praticamente não usava, mas vou começar a gravar uns videozinhos lá. E o que mais vocês querem saber? Mais alguma coisa que eu possa ajudar? Sim, chá verde natural. No jejum você vai ficar 16 horas sem comer, depois você vai comer e vai ficar 8. Eu gosto de 16 por 8. Efeito platô, eu acho que você tem que entrar com jejum intermitente. Porque entrando com jejum intermitente, paleo e amamentação funcionam sim. Mas você não pode fazer low carb. Eu preciso de carboidratos para o bebê, tanto na gravidez quanto na lactação. Então as raízes, os tubérculos e as frutas, eles entram no período de gestação ou na lactação, né? Eu tenho lá, mas eu quase não posto, eu sou meio limitada para essas coisas de informática, entendeu? Mas depois eu vou botar esse vídeo lá, eu coloquei outro também. A dieta low carb, cetogênica na verdade. Excesso de proteína engorda, não é que engorda, mas proteína se quebra em glicogênio, né? No final ela se quebra, dá um trabalho maior. Veganos funciona, mas assim, é complicado, né? Então, depende, você come ovo. Para os meus vegetarianos eu peço encarecidamente a eles que pelo menos comam peixe, porque só ovo
realmente vai, a longo prazo, vai dar uma carência de vitaminas. No jejum, você pode comer, vou colocar, no jejum você fica às 16 horas, e aí você come sua refeição. Sim, o café palha eu também uso todo dia. E aí você depois fica novamente 8 horas sem comer. Então, na verdade, o jejum, o que você faz, resumindo? Não entendo. Fica na barra. Na barra. Fica na barra. No jejum, aí você come seu almoço normal e depois você janta. Você come comida palha, normal. O que eu faço? Eu vou lá, almoço, janto. Minha janta é café com óleo. No protocolo não pode, não. Mas assim, eu coloco às vezes, alguns pacientes também, coloco o teu telefone. Em Ipanema ainda tô, mas em breve eu vou sair, porque eu tô montando um consultório meu aqui na Barra mesmo. Em São Paulo não consegui. Ah, que bom, vai sim, vai ser legal. Eu acho perfeito, 20 minutos. Eu acho bem legal 20 minutos. O kefir quebra. Mas assim, eu acho que algumas coisas a gente segue o protocolo. Mas é bom também, é bom. Gosto também. 7 keto é perfeito para quem precisa emagrecer e aumentar um pouquinho o nível de testosterona. O protocolo do jejum diz que você só pode café sem adoçante, ponto. Esse é o protocolo, se você for pesquisar. Mas eu já fiz esse protocolo e na prática eu já usei também o café com óleo de coco. Nova Iguaçu sim, eu tô quinta-feira. 7 keto é uma fração do DEA, um outro tipo, uma fração de DEA, que vem escrito 7 keto DEA. E ele é bem legal porque ele é lipolítico, ele queima gordura, né? No pós-treino, sim, no pós-treino, Luiz Paulo. No pré-treino também é bom você consumir um pouquinho, mas no pós-treino é bem legal. O problema é esse, o 7 keto, assim, você tem que achar alguém que venda suplementos e que tem. 50 miligramas eu gosto de 7 keto para mulher. Para homens, 75. Café palha, café, creme de leite, óleo de coco, um pouquinho de cacau sem açúcar, umas gotinhas de um pouquinho de xilitol e um pouquinho de canela. Você mistura com um mixerzinho, fica um café bem, tipo um cappuccino, e é termogênico, dá uma disposição bem legal também. E é isso. Tem mais alguma coisa que vocês queiram saber? Que eu possa ajudar? Enfim, eu vim porque muita gente estava pedindo. O título de... da dieta paleo. A gente hoje, eu botei dieta paleo porque a gente acaba falando de tudo ao mesmo tempo. O intestino, sim, lembrei. O intestino, hoje até postei um texto sobre o intestino. É normal isso de prender um pouquinho, assim. Então, o que eu acho que vale a pena é você aumentar os vegetais, aí você está aumentando as fibras, caprichar no azeite, nos vegetais, usar o óleo de coco, principalmente com café, e aumentar também os prebióticos na dieta, e kefir também, né? Agora, em termos de probióticos, você tem que mandar manipular, que são as bactérias, né, amigas lá do intestino que a gente fala. Prebióticos a gente usa muito o amido resistente. O que é o amido resistente? É o carboidrato que ele não vira açúcar. Ele cai direto no intestino, né? E alimenta as bactérias, PB8, eu não sei o que é. Que eu gosto do kefir de leite, na verdade eu não consegui. Aveia não é grão, a gente não come aveia. E aí o amido resistente é um prebiótico que alimenta, resulta. Mas é melhor de repente você fazer 16 horas, 2, 3 vezes por semana, do que 12, 14 todo dia, entendeu? Biomassa de banana verde é legal, mas se você consumir a banana verde mesmo é melhor. A própria banana agora, se você usar a banana da terra verde, ela ainda tem mais prebióticos. Depende do peso, né? Então, tipo, você pode usar duas, vamos supor, se você pesa 60 quilos, você pode colocar aí, eu gosto muito de manipular derribose, mas quando eu vou comer, eu como de repente 2 rodelas de batata doce no pré-treino. E em termos de derribose, no pré-treino de força eu coloco 2 gramas. Pode fazer. Não, se você tiver vontade, você pode fazer. 16/8 você janta, dorme, e você vai comer 16 horas depois que você comeu a última vez. E aí você fica
come seu almoço normal, carne, salada, vegetais, bastante azeite, e depois você fica 8 horas de novo em jejum, e aí você janta de novo, então você fez um jejum 16 por 8. 65 quilos, 5-HTP eu já expliquei, é precursor da testosterona, da serotonina, desculpa, nada a ver com, é precursor da serotonina. Obrigada. Então, para quem quer perder peso, o que eu aconselho é limitar o carboidrato ao mínimo de 50 gramas, no máximo 50 gramas por dia. Em termos de proteína, eu gosto que os meus pacientes consumam aproximadamente 2 gramas por quilo de peso dia. E aí a gente só tem que estar atento para fracionar essas refeições em termos de proteína. Porque senão a gente não absorve muita proteína numa refeição só. A gente absorve 23 gramas. De nada, a gente absorve 23 gramas e o resto oxida. Então não adianta se entupir, não, achando que vai ganhar mais massa, não. Tem que ver o que está acontecendo. O que costuma fazer isso são os grãos, as favas, né? Feijão, amendoim, para diminuir o percentual de gordura, diminuir o carboidrato da dieta, entrar em cetose. Não, olha, as vísceras são perfeitas, perfeitas, eu gosto muito de víscera. Obrigado, Fabi. Eu sempre falo com os meus pacientes que consumam vísceras pelo menos 2 vezes por semana. As vísceras são muito nutritivas. Lembre-se que os nossos antepassados comiam muitas vísceras, né? Porque quando eles matavam um animal, não era sempre, eles não tinham facas, né? Então eles comiam a parte mole, que era o que eles conseguiam comer melhor, né? E a parte gordurosa. Então as vísceras, medula, língua, olho, fígado, pulmão. Mas víscera é muito legal, Vivi, para você inclusive, né? Faz uma forcinha aí. Vou compartilhar, André, tudo bem? Pode deixar. Vou compartilhar lá no YouTube. Mas, enfim, eu tô... obrigada. Eu queria dizer que eu tô muito satisfeita com cloreto. Não, assim, muito cuidado com magnésio, entendeu, Luiz? Essa coisa de mídia, de lançar... Fígado é ótimo, de lançar cloreto de magnésio, de lançar iodo, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente tem que usar o suplemento, não engorda, a gente tem que usar o suplemento para quem precisa, pode. E aí a gente tem que usar o suplemento que a pessoa precisa. Existem vários tipos de magnésio, a gente tem o cloreto, a gente tem o aspartato, a gente tem o citrato, a gente tem o taurato, e cada um com a sua indicação específica. Então, se você tem um déficit de magnésio, ou se você tem um magnésio que não está num nível ótimo, vale a pena você repor. Mas aí, de acordo com a sua história clínica, que a gente vai escolher qual substrato vai ser mais indicado para você. Se é o aspartato, se é o citrato, se é o taurato, se é o cloreto. Então, assim, eu desaconselho isso. Não quebra. Não quebra, pode continuar. Por ser, cada um ter a sua indicação específica. Olha, essa coisa de treino, assim, os professores, assim, os bons treinadores, eles entendem muito mais, assim, mas você tem que ver o que o seu corpo responde melhor, né? O meu, por exemplo, o meu treino, às vezes as pessoas me perguntam, o meu treino, ele é dividido, assim, 3 vezes por semana, eu não consigo ir à academia mais do que isso. Então, eu treino um dia quadríceps, né, a parte... da frente da coxa, no outro dia eu treino a parte de tórax e membros, e no outro dia eu treino, pode comer shiitake, e no outro dia eu treino costa, parte posterior das coxas. Frutas low carb são abacate e coco, que não tem açúcar nenhum, frutas vermelhas. Tenta então esse treino que eu tô te falando, Diana, e aí, abacate, coco, não tem açúcar nenhum, e as que tem pouco açúcar, as frutas vermelhas, morangos, amora, vou repetir, morango, amora, escreve aí, café palha, morango, amora, as framboesas, e maracujá, limão, e, enfim. Olá, então, kiwi com moderação, porque um kiwi tem mais ou menos 7 gramas de carboidrato. 100 gramas de abacate só tem 2 gramas líquidas, né, gente? Então, assim, o abacate a gente não pode abandonar muito, nunca. E nada zero, nada nosso é artificial. Tudo nosso é feito em casa.
Lembrando que o abacate tem 17 vezes mais potássio que a banana, tá, gente? Como na dieta, não, o melão é muito açúcar. Como na dieta a gente perde muito sódio, muito potássio, a gente precisa repor, né, o sódio e o potássio. Muita gente, tem que comer banana por causa de potássio. Não, o abacate tem 17 vezes mais potássio que a banana. Então, assim, abacate é uma fruta que não pode faltar. Sim, sim, pode. 100 gramas de abacate só tem 2 gramas de carboidrato. Ovos e peixes. Café, ovos e peixe. Oi, GG. E é isso, o que mais posso ajudar? O xilitol, gente. O xilitol é um adoçante que vale a pena, vocês vão gostar, tá? É bem legal e tem um sabor bem legal. A cetose não tem período, você pode fazer por quanto tempo você quiser. Só que assim, os vegetais são saudáveis, fazem falta, né? Então eu indico entrar em cetose e depois, para se manter, lembre que eu expliquei. Para entrar em cetose a gente não come salada, mas depois para se manter a gente pode comer, entendeu? O eritritol também, é bem legal. Mas é mais difícil achar, né? O xilitol agora a gente acha nessas lojas assim, Mundo Verde, GNC, então é mais fácil o acesso, né? Abacate com leite de coco pode. Carne, frango, peixe e ovos são excelentes fontes de proteína. Agora, o xilitol adoça. Uma coisa assim, que é muito importante, gente. Pode. São carnes, frangos, peixes e ovos com gordura. Não tem. A gente só perde massa magra, Luiz Paulo, se a gente parar de treinar. Fora isso, você não perde. Foi feito, um americano aí fez um experimento aí, depois eu vou procurar o nome dele, vou passar para vocês, eu vi outro dia. E ele ficou 7 dias, não tem, isso daí não tem mesmo. Ele ficou 7 dias em jejum absoluto, sem comer nada, e não parou de treinar nesses 7 dias. Ao final dos 7 dias, eles refizeram a bioimpedância dele e o que ele comprovou, o que ele perdeu de massa magra foi equivalente a 7 camarões. Ou seja, em 7 dias de dieta zero treinando. O café paleo é café, 200 ml de café, óleo de coco, igual o Arthur escreveu aí. E ele te dá uma energia bem legal, assim, suprime também a vontade do doce, o pessoal que falou aí que tem muita vontade do doce. Agora, lembrando, gente, que o kefir de leite é uma excelente fonte de proteína, né? Então, assim, o kefir é uma coisa que eu indico para vocês. Muitas pessoas doam na internet, é só você pesquisar. E o kefir de leite, ele é uma excelente fonte de proteína. Depende de quanto tempo você corre, né? Para baixar o colesterol ruim, o ideal é a nossa dieta, ela baixa, né? E aí você só não pode abusar muito das gorduras. Mas eu costumo usar muito para os meus pacientes a B3, e aí a gente manipula uma fórmula também para ajudar. 1 hora soro do kefir. Sim, é proteína, muito legal. O meu kefir de leite eu tomo com o meu whey isolado no meu pós-treino, assim. Já acostumei, eu acho uma excelente fonte de proteína, é bem legal. Agora, em termos de alimentação, infelizmente, as verduras não substituem o kefir são os micro-organismos que a gente distribui, as pessoas distribuem e eles, na verdade, fermentam, né, o leite. Então, assim, é bem legal você ter o kefir, aí você vai cultivando os bichinhos que a gente fala, todo dia você troca o leite, e aí você toma aquele leite. E, assim, ele, por ter prebiótico e probiótico, ele ajuda muito, ele é um excelente oxidante. Por ter muito prebiótico e probiótico, ele restabelece sua flora. Tem uma quantidade assim, eu costumo dizer para os meus pacientes que um abacate ao dia. Não, só se a pessoa comer exageradamente, eu acredito que não vai comer assim exageradamente. O excesso de proteína, claro, Adriana, pode sim. O excesso de proteína pode sabotar um pouquinho a dieta, Luiz Paulo, porque a proteína, como eu já falei, ela vira glicogênio. Então a gente tem que estar atento para isso. Depende, se forem ovos caipira, de fato você pode ficar à vontade. Sem ser o kefir, só manipulado, né? Tem um também da Oficilab que eu gosto bastante. Para criar massa magra, treino e uma dieta de baixo carboidrato e boa fonte de proteína.
Não é verdade. Na verdade, Renata, fonte de proteína, o ideal é que você coma todo dia. Se deixar, eu como carne todo dia. Não existe fonte melhor de proteína em termos de alimento proteico que a carne. A carne, inclusive, ela é melhor do que o frango. Eu não conheço mesmo. Mas assim, tem tanta gente que doa que eu acho que não precisa você comprar. Obrigada. Espero que você tenha gostado. Fico muito feliz que você esteja se dando bem com a nossa dieta. Eu estou muito feliz com o resultado dos meus pacientes. Pode, se você exagerar na carne, pode sim, porque a carne vira glicogênio. Então eu sempre falo com os meus pacientes, não exagere. Não pode comer muito. Eu como todo dia, mas eu como o suficiente para me alimentar. Então, se você comer demais, aí do leite. O problema é que esse leite que vende, a gente não pode nem chamar de leite, né, gente? Isso que vem em caixinha. Eu falo com os meus pacientes que não conseguem o leite gordo de natural, de vaca de curral, que eles comprem pelo menos. Pode, assim. Se você exagerar muito mesmo, pode, porque a carne vira glicogênio. O leite mesmo de curral é perfeito, mas para quem não conseguir, eu indico que pelo menos compre aquele leite de saquinho, que a gente. Não, desnatado não. Eu acho que a gente tem que tomar aquele de saquinho, pelo menos. Frango, peixe, ovos e carne. Para aumentar o colesterol bom, as nossas fontes de gorduras são excelentes. Comeu açúcar, agora esquece e recomeça. Esquece o que não deu certo e recomeça outra vez. Então, as castanhas, as nozes são excelentes também. Leite de saquinho você vai achar em padaria, né? Se você pedir, eu acho que você ainda acha. Acredito que acha ainda. Então, assim, obrigada. Aquele leite de caixinha, gente, é muito ruim mesmo. Eu sei que é difícil, assim. Eu vou na minha cidade toda semana e eu trago 3 garrafas de 2 litros de leite de curral. Médica, sou nutróloga. E aí, assim, agora esse leite de caixinha realmente ele é péssimo. Péssimo pra gente. Já o leite de curral puro é uma excelente fonte de proteína. Tem muito conservante, né? Ai, eu gosto 3 gramas à noite. Aí o Felipe dando a dica. Presunic da Zona Sul tem leite de saquinho. Acho que foi a Mara que me perguntou. 3 gramas de ômega 3 à noite são perfeitas. E à noite, tá, gente? Porque durante a noite o ômega 3 se liga a 10 milhões de neurônios e fazem uma verdadeira varredura. Aquele leite de saquinho, assim, que a gente usava antigamente, que tem que colocar na panela para ferver. O leite vem dentro de um saquinho mesmo, sabe? Aí você tem que cortar com a tesoura e colocar ele para ferver antes de consumir. Mas ele é muito mais saudável. O mais saudável é o leite de curral, né? Mas como a gente não acha, esse exatamente, Presunic, viu? Então é isso, gente. Eu passei hoje mais para dar um alô para vocês. L-carnitina é bom, eu uso L-carnitina no pré-treino dos meus pacientes, sim. À noite, sempre à noite agora, Vivi, antes de dormir. Meu Instagram é @doutora Fernanda Silva Palio. Também não, a mesma coisa do de caixinha, Rafael. Bom mesmo é aquele de saquinho, mais baratinho mesmo. Por incrível que pareça, gente, embora a mídia tente mostrar o contrário, os produtos mais baratos são os melhores para nossa saúde, sabe? A carne de segunda, o leite de saquinho, os produtos mais em conta mesmo, entendeu? Então é isso, gente. Lá no meu Instagram estão todas as dicas. Algumas pessoas que igual me chamaram aí de São Paulo, de Brasília, que pedem para eu fazer consulta lá, não tem como eu ir, enfim. Vou tentar na medida do possível. Mais ou menos, eles costumam ter açúcar e soja, entendeu? Então, não deve... isso aí eu não sei, eu uso de curral. Obrigada, Dani. Então, assim, as pessoas que moram longe, eu vou começar a tentar fazer um acompanhamento online na medida do possível. Vamos ver Pode, Dan. Vamos ver a medida do passar do tempo, como vai ser a resposta. E quem quiser mais informações,
Tá lá direitinho, tudo e tal. E o que eu puder ajudar, vocês me perguntem lá também que eu respondo, na medida do possível. Quem precisar só de um atendimento diferenciado, ou que esteja com muitos problemas, precisando de muita ajuda, e tiver interesse, só dá uma olhadinha lá. E semana que vem eu entro aqui no Periscope outra vez. Tá bom? Não, de jeito nenhum. Obrigada. Para vocês também uma excelente semana, tá? Um beijo, boa noite. Tá ligado, amor. Tá ligado, por isso.